tarde, pessoal. Vamos para mais uma correção de atividade de língua portuguesa, né? Atividade do dia de hoje, 15 de julho, quarta-feira, tá? Com a crônica de Carlos Drummond de Andrade, Vó Caiu na Piscina, né? Espero que vocês tenham lido e gostado da crônica, né? Que tenham reparado as principais características da crônica, que fala ao final do texto aí na hora das atividades, tá bom? Leia com atenção e vamos lá para a correção, né? Para não ficar extenso. Esse é um gênero que eu gosto muito, queria muito estar lendo ele para vocês, mas para que a correção não fique extensa, eu vou partir aqui direto para as perguntas, ok? Bom, o gênero textual, já adiantei, trata-se de uma crônica, né? Não confundir com o conto, né? Tem diferença entre os dois estilos aí, tá bom? O que caracteriza uma crônica? Ela é um gênero narrativo argumentativo, quer dizer, tem alguém contando a história. Esse narrador, ele pode ser apenas observador, mas ele também pode ser narrador personagem, tá? E argumentativo, porque no decorrer da história, os seus personagens, eles apresentam argumentos, né? As principais características aqui, ó, grifei para vocês, tá? Para ficar mais fácil. É um texto breve, trata da vida cotidiana, quer dizer, do dia a dia. A linguagem, ela é coloquial, que quer dizer informal, é a linguagem do dia a dia, né? Ele vai ter um tom humorístico, né? Quer dizer, vai ter algo engraçado, você percebe ali até no jeito de o filho conversar com o pai, você percebe ali um certo humor ali no diálogo entre os dois. Pode fazer também uma crítica indireta, né, a alguma situação. Prende a atenção do leitor por contar uma história de forma rápida, sem muito detalhamento. Observem que lá na história, praticamente que quase só os personagens falam, né? Tem pouca, assim, interferência do narrador em si, né? Os personagens já dialogam diretamente entre si, né? A história acontece a partir de fatos ocorridos no dia a dia, né? Ou um assunto considerado comum. Esse assunto pode estar ligado à política, à arte, ao esporte ou à sociedade de uma forma em geral, né? Então aqui, resumindo, o que nós teríamos aqui do gênero, né? É uma narrativa curta, a linguagem é simples, coloquial, né? Do dia a dia, poucos personagens, se houver, espaço reduzido e os acontecimentos são do cotidiano, quer dizer, acontecimentos do nosso dia a dia, né? Aqui nós temos as questões, considerando a crônica, quantos e quem são os personagens? São o garoto, seus pais e a avó, né? Então o garoto, mais os dois pais e mais a avó são 4 personagens, né? As características que a gente pode citar, características psicológicas. O que são características psicológicas? São aquelas que se percebe no decorrer da história, não são aquelas características que o autor fala, tá? Então são características que você percebe assim de dentro do personagem, né? Não depende do físico dele para você falar, tá bom? O pai, pelo que a gente entende aí, o pai ele era amoroso, ele era descontraído, alegre, né? E o filho responsável, amoroso e até mesmo engraçado pela maneira com que ele se dirigia ao pai. O local e o tempo da narrativa em que ela acontece e desenrola, uma casa de montanha, uma casa na serra, né? E o tempo, não sabemos ao certo, nós podemos afirmar que é um tempo atual em relação ao momento que a crônica foi escrita. Quer dizer, no momento em que a crônica foi escrita, é o tempo em que a gente vive aí dentro da crônica, né? O mal entendido
causado pela expressão cair na piscina, né? Todo o desenrolar da crônica se deveu a esse fato aí de o menino ter usado a expressão vó caiu na piscina. O pai entender por que isso? O pai entendeu a expressão como se a senhora, que era a mãe dele, né, a avó da criança, estivesse nadando, se divertindo na piscina. E o garoto? O garoto queria dizer que a avó havia caído na piscina, caído literalmente, né? Como diz a palavra. O texto começa com as informações. Na noite na casa da serra, a luz apagou. Nós podemos inferir, quer dizer, nós podemos concluir, deduzir, né, que a falta de luz era o quê? A causa da avó ter caído na piscina. Então foi importante o autor ter começado o texto com essa informação. Senão a gente pensaria, por que ela caiu na piscina? Então, o fato de a luz ter acabado é o fato de ter levado com que ela parasse na piscina, né, gente? Então, é isso aí, tá bom?